Sabedoria que desce do céu. Amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, é com muita alegria que nós estaremos ministrando sabedoria que desce do céu. A palavra de Deus em Romanos capítulo de número 8 e o versículo 26 e 27 nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Querido, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é a fonte de água viva que entra na nossa vida, meu irmão. É o Espírito Santo habitando dentro de nós, meu irmão, minha irmã. Mas existe também a disposição de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, a segunda fase da bênção sobre a nossa vida, sobre o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo, ele vai fazer uma obra tremenda na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo realmente aqui, em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Querido, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis é realmente uma oração que o Senhor trabalha realmente através, quando nós oramos noutras línguas. Hora após hora, nós nos edificamos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, e coisa sobrenatural vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Nós temos realmente que buscar, meu irmão, temos que ter sede. O próprio Jesus, ele diz ali realmente, a palavra de Deus nos diz no Evangelho de São João, o capítulo de número 7, o versículo realmente, capítulo 7 e o versículo de números 37 e 38 nos diz aqui: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, além da fonte, meu querido, nós precisamos do rio de água viva. Nós precisamos do rio de água viva que está à disposição, não só dos apóstolos que estavam ali esperando a promessa do Pai, de Joel capítulo de número 2, o versículo 28, ali realmente Lucas escrevendo: esperai, porém, na cidade de Jerusalém, a promessa do Pai que de mim ouviste. E estava dizendo sobre o derramamento do Espírito. E ali nós vemos em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, e estando os discípulos ali todos reunidos, aproximadamente 120 pessoas, de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse, meu irmão, minha irmã.
não só realmente a fonte eles tinham agora, não só a fonte eles tinham agora, mas eles tinham o rio de água viva, meu irmão. Um rio de água viva fluindo na vida deles. E nós precisamos, meu irmão, constantemente buscar a presença deste Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem a disposição das pessoas. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos incapacidade de produzir resultado, meu irmão. Nós sabemos orar como convém se nós oramos em nome de Jesus Cristo, mas não sabemos pedir como convém. Existe erro, incapacidade, ignorância da nossa parte, mas quando nós oramos na outra língua, o Espírito Santo de Deus, Ele toma a direção, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu vejo realmente um testemunho tremendo realmente no livro do Kenneth Reige, que diz aqui, ó. Olha o que diz. Já sabemos que o Espírito nos ajuda a orar em favor de coisas que não sabemos pedir como devemos. Além disso, o Espírito Santo, que tudo sabe, Ele pode orar através de nós em favor de coisas a respeito das quais nossa mente natural nada sabe. Quando certo missionário à África estava falando certa vez, numa conferência missionária na Inglaterra, uma mulher lhe perguntou: você manteve um diário? Quando ele respondeu que sim, ela disse: há 2 anos fui acordada durante a noite, sentindo uma necessidade urgente de orar. Saí da cama e já estava falando em línguas antes mesmo de me ajoelhar. Ela continuou: orei em línguas durante 1 hora. Parecia que eu estava lutando no Espírito. Não sabia em favor do que estava orando. Mas ao acabar a oração, tive uma visão em que vi você numa palhoça pequena e velha de sapé. Não havia outros brancos ali. Os indígenas estavam reunidos ao seu redor e você estava extremamente doente. Então você morreu. Os indígenas cobriram a sua cabeça com um lençol e saíram da palhoça. De repente, vi você sair da palhoça e ficar de pé no meio deles, e todos se regozijaram. Alguma coisa assim já aconteceu com você? Respondendo ele, o missionário, a ela: você tem um diário? Sim, respondeu ela. Traga seu diário hoje à tarde e eu trarei o meu, e poderemos comparar nossas anotações. Ele disse. Eles nunca tinham tido a mínima conexão entre si antes. Depois desta ocasião, a mulher sabia apenas que esse homem era missionário. E fazendo uma comparação entre seus diários e levando em conta as diferenças entre o fuso horário entre a Inglaterra e a África, ficaram sabendo que a necessidade urgente de orar que a mulher sentira coincidiu exatamente com a hora em que o missionário estava doente com febre mortífera. O missionário relatou que seu colega tinha ido para outra aldeia e que ele mesmo ficara sozinho com os indígenas. As coisas ocorreram exatamente como ela tinha visto na visão. O missionário morrera. Os indígenas o viram morrer e puxaram o lençol até cobrir sua cabeça. Depois, repentinamente, o missionário levantou-se curado por causa do poder de Deus que ficara à disposição, porque aquela mulher orara em outras línguas e o
Deus Todo-Poderoso ressuscitou o missionário, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas têm desprezado o batismo com o Espírito Santo? Quantas igrejas dizendo não existe, não tem mais, é só na época dos apóstolos, meu irmão. Nós temos Jesus como a fonte de água viva, mas Ele nos deu o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Espírito Santo, Ele é o Santo Espírito de Deus, que nos leva a toda a verdade. E aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo recebem rios de água viva que vai fluir do nosso ventre, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus, há muitos anos atrás eu entreguei a vida a Jesus. A fonte de água viva adentrou, a salvação adentrou na minha vida. Mas louvado seja Deus, em 1990, eu entreguei também a minha vida ali, acreditando no sobrenatural, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e os rios de água viva adentraram na minha vida, e até hoje estão fluindo, os milagres acontecendo, as maravilhas acontecendo. Hora após hora, após hora, após hora, após hora, após hora, eu oro noutras línguas. O apóstolo São Paulo, ele falou: dou graças ao meu Deus, que oro mais do que todos vós noutras línguas. Claro que ele estava dizendo: eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10.000 palavras noutras línguas. Ele estava falando de variedades de línguas que tinha que ter interpretação, mas a língua que Paulo recebeu e que estava falando é da nossa edificação. Judas escrevendo: amados, eu estava realmente ali para levar a palavra que o Senhor me falou sobre a fé que uma vez foi entregue ao santo, mas eu fui constrangido a pregar. Judas nos diz, querido, no final: mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, meu irmão. Não deixa o inimigo te roubar, não deixa o inimigo te furtar. Em primeiro lugar, entrega a tua vida a Jesus, e depois busque o batismo com o Espírito Santo. Esta promessa é para mim, é para você. Meu Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, a entender a Tua palavra, meu Deus, eu te peço, Pai. Esclareça a vida deste homem e desta mulher, meu Deus. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus.